presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo deputado Eduardo Cunha, uma honra muito grande estar aqui contigo, falando nessa marcha dos prefeitos. Meu caro presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, segundo presidente da mesa do Senado Federal, querido amigo Romero Jucá, senador Fernando Bezerra, que hoje tomará posse no grupo do Senado Federal que cuidará do Pacto Federativo, excelentíssimo senador Magno Malta, senador José Medeiros, senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão do Pacto Federativo, Danilo Fortes, relator da Comissão Especial do Pacto Federativo, André Moura, excelentíssimas senhoras e senhores líderes partidários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, senhoras e senhores prefeitos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Toda vez que a marcha de prefeitos vem a Brasília, eu sou o primeiro, Paulo, se não um dos primeiros, a procurar o Paulo e aqui me colocar para que a gente possa convergir nessa agenda de interesse do Brasil. O Estado democrático de direito, ele se caracteriza fundamentalmente pela federação, que está lá na nossa Constituição e é imutável. Os municípios brasileiros estão sendo, do ponto de vista das suas autonomias, cada vez mais esvaziados, porque há um centralismo absurdo, quase sádico, do poder central, que cada vez mais quer abocanhar os recursos em detrimento dos estados e dos municípios. Realizamos, na semana que passou, tanto eu quanto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, uma reunião com todos os governadores do Brasil, discutindo a necessidade de fazermos uma revisão no pacto e de ouvirmos fundamentalmente os governadores, como hoje estamos ouvindo vocês aqui, para que a gente possa, do ponto de vista do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, priorizar aquelas demandas que efetivamente vão valorizar a federação. Os governadores, tal qual os prefeitos, eles queriam sim muito aprimorar o Pacto Federativo, mas eles insistentemente, senador Ronaldo Caiado, nos pediam, Paulo Zielkowski, duas coisas: que nós garantíssemos regularidade no repasse dos recursos do governo federal e que abríssemos condições para que os estados que foram tratados com empréstimos pudessem reaver esses empréstimos. Nós criamos uma agenda alternativa, aprovamos a convalidação dos investimentos com incentivos fiscais, aprovamos a partilha dos impostos do comércio eletrônico, que é um comércio que cresce muito hoje no Brasil, já passa de 20 bilhões de reais. Aprovamos no Senado Federal e pedimos ao presidente da Câmara para que tramite prioritariamente na Câmara dos Deputados a utilização dos recursos dos depósitos judiciais e administrativos pelos estados e pelos municípios brasileiros. São muitos recursos que existem nesses depósitos e a sua utilização, 70%, com a criação de um fundo, não afeta o superávit fiscal e melhora as vidas dos municípios e dos estados desse Brasil. Estivemos no último final de semana na Câmara dos Deputados,
designamos o grupo do Senado Federal que vai cuidar do Pacto Federativo, que, repito, tomará posse hoje. E estabelecemos com o presidente da Câmara uma agenda prioritária que será cuidada nos próximos dias e que tratará primeiramente de não permitir mais, já se foi o excesso e a omissão, que nenhum recurso, que nenhum programa seja feito com o Estado e com o município sem que nós tenhamos a contrapartida da liberação financeira para não agravar ainda mais a vida dos municípios brasileiros. Eu quero, Paulo Zilkowski, me colocar inteiramente à disposição para que a gente possa aqui conversar bastante sobre essa agenda que você me entregou, que tem coisas criativas, bastante criativas, e que podem rapidamente mesmo, serem aprovadas para que a gente possa ter, do ponto de vista da federação e do ponto de vista do município especialmente, uma relação mais harmônica, uma relação mais adequada. Esse é o papel do Senado Federal, esse é o papel do Congresso Nacional. Se uma coisa nova, se uma circunstância verdadeira nós estamos vivendo no nosso país, é a circunstância do fortalecimento do poder legislativo. E a primeira consequência do fortalecimento do poder legislativo tem que ser o fortalecimento da federação e a inversão do que está acontecendo com relação ao esvaziamento dos municípios. Congresso Nacional tem que ser Congresso Nacional. Outro papel não há para o Congresso Nacional a cumprir, senão o papel de fortalecer o Legislativo na difícil, na árida relação do Legislativo com os demais poderes. Ontem, nós votamos a primeira medida provisória do ajuste fiscal. Sequer nós poderemos chamar esse ajuste fiscal de ajuste fiscal. Ele mais facilmente poderia ser chamado de embuste fiscal e não de ajuste fiscal, porque penaliza o pobre, tributa a renda, tributa o salário, e os municípios brasileiros, eles serão penalizados com os cortes que a medida provisória fez. Porque, como vocês sabem, muitos são de pequenos municípios. Eu sou também de um pequeno município do Nordeste, lá das Alagoas. E eu sei o quanto a Previdência Social, o quanto os programas sociais impactam no bom sentido o dia a dia das pessoas que moram nesses municípios. Então não tenham nenhuma dúvida que esse corte trabalhista, que esse corte previdenciário, ele vai, sobretudo, punir os mais pobres e os trabalhadores e vai esvaziar aqueles pequenos municípios que não têm receita própria e, portanto, mais dificuldade para sobreviver. Nós precisamos de um ajuste fiscal que corte na carne, que diminua o tamanho do Estado, que acabe com essa excrescência que é ter 39 ministérios esvaziados, sem recursos. Mais de 100 mil cargos em comissão, enquanto os programas estão atrasados e muitos deles não são repassados desde o mês de dezembro do ano que passou. O Legislativo e a unidade do presidente da Câmara com o presidente do Senado é fundamental para que esses passos que foram dados até aqui, eles sejam multiplicados no sentido de que nós tenhamos rapidamente o fortalecimento que todos nós pretendemos para a federação. Nós estamos debruçados sobre a reforma política. Nós já votamos algumas coisas da reforma política e, mais recentemente, nós votamos a proibição da coligação nas eleições proporcionais. Eu estou aguardando que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha,
conclua a apreciação da reforma política na Câmara dos Deputados, para que a gente possa complementarmente no Senado Federal, como casa revisora, porque no nosso Congresso, cada casa é revisora com relação à outra. Muitas vezes, o Senado é casa revisora com relação à Câmara, e outras vezes a Câmara é casa revisora com relação ao Senado. Mas o fundamental é que nós nos debrucemos para entregar a reforma política que está sendo cobrada pela sociedade brasileira e possamos avançar cada vez mais no sentido de garantir à sociedade brasileira a transparência na utilização dos recursos públicos. O orçamento no Brasil é uma peça de ficção. Não existe nada de planejamento no orçamento público federal. E isso está na causa, está na raiz desses atrasos que o governo federal se acostumou, lamentavelmente, a ter na sua relação com os estados e com os municípios brasileiros. Eu me coloco à disposição, prazer muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar todos vocês. A cada ano nós temos uma marcha dos prefeitos em Brasília maior. Visitem o Congresso Nacional. Nós hoje vamos ter lá um dia muito intenso e cada vez que o Paulo Zilkovics, que os prefeitos que fazem parte da frente dos municípios, dos grandes municípios, vão ao Congresso Nacional, nós temos efetivamente, todas as vezes, uma agenda de defesa do interesse do município para encaminhar, para trabalhar. Um grande abraço, me coloco inteiramente à disposição.